Fala pessoas, eu sou o João Carlos, o cara que demora uma semana para fazer uma análise minimamente decente, e hoje vamos começar a sequência de análise de vídeos opinando livros. E o digníssimo título que eu escolhi para começar essa saga é A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, da editora Pipoca Nanquim. Ele deu uma estouradinha aqui e ali e não demorou muito para eu começar a ler. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos de análise como esse. Ouvi dizer que tem uma análise muito boa de Alice nos Países Maravilhosos por aqui, hein? Só dizendo. Voltando ao tópico, A Polícia Secreta para Crimes Mágicos. Eu gostei muito. Eu tinha uma certa expectativa, já esperava que o vencedor do primeiro Prêmio Geek fosse algo que eu curtiria, vi umas notas boas no Scooby, e no geral, vi as pessoas falando bem, então eu já imaginava que fosse legal. Mas eu gostei bem mais do que eu estava esperando. E o fator principal, começando pelo que mais me cativou e o que mais me marcou, que me fez apreciar bastante o livro, foi a escrita fluida do nosso querido Emanuel Ferreira. Que livro rápido para se ler. Logo no primeiro parágrafo do livro, eu já fui cativado e falei, opa, ele não quer mais perder tempo. É muito fácil perceber isso, aliás. Ele não demora escrevendo o céu, o lugar. Nós já somos introduzidos a uma conversa dos personagens que já movimenta a trama e em seguida já vemos a protagonista. Nas duas primeiras páginas ele coloca um tom de mistério, uns diálogos bem naturais que não soa forçado e um prólogo bem caprichado até. Embora seja uma história de fantasia urbana, que geralmente são obras que eu já tenho um apreço, não é só isso que me fez gostar do livro. Ele realmente tenta chamar o máximo da sua atenção logo no início. No primeiro capítulo eu já estava achando bem legal essa introdução dos personagens e de como a magia é presente nesse mundo. Ele vai introduzir de uma forma bem pontual cada tópico do livro, de forma bem certinha, bem trabalhadinha e tem bastante prosa poética para não deixar a leitura cansar. Ele realmente revisou bastante antes de fazer os capítulos. No primeiro momento que a polícia secreta aparece, quando a Nan e o Fevereiro investigando a sinagoga, eu já estava bem encantado com o livro, toda a interação cômica deles e ali já era introduzido um dos principais mistérios do livro. Se vocês notarem, ele consegue explicar bastante coisa de um jeito rápido que não soa jogado. O livro tem temáticas muito interessantes, já que também é uma história que retrata religiões, não à toa a protagonista Agnes Tanhanha, desculpa, sempre erro na primeira vez. É judia, então ao longo do livro tem diversas interações com as tradições, relações e costumes judaicos. Muito bem colocado e também o tamanho dos capítulos tem sempre umas 10, 15 ou 20 páginas. Raramente fica cansativo a leitura e ele realmente sabe o que quer contar. Então não foi nada difícil o livro me deixar empolgado e ler o que vinha a seguir. Vejo uma história só sendo apresentada e nada de muito grandioso sendo feito até então, eu estava bem empolgado pro que a história queria contar. Só pela escrita e pelas temáticas sendo apresentadas, eu dou muito destaque para a escrita de um livro, porque mesmo que a história seja bem bacana e já a gente fala dos valores da trama, eu acho que a transição dessa história precisa ser bem dinâmico, precisava. Mesmo que a história fosse uma obra-prima, uma desconstrução de fantasia, nota 1000, se a escrita não ostentasse uma fluidez, acho que mataria boa parte da graça da ideia do livro. Porque a Polícia Secreta para Crimes Mágicos parece sustentar bastante em aumentar o perigo conforme o tempo vai passando. Vai se criando uma tensão e desespero bem grande conforme os assassinatos vão rolando. E mais um acerto interessante da história é que ela se passa no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, um lugar quente. Ele descreve alguns torcedores do Cruzeiro. Ele também dá bastante atenção nas ruas, quando os personagens vão se movimentando. Ele tem uma brasilidade bem forte. Não só nos cenários e coisas do tipo, o ambiente que se passa, não, ele realmente quer exalar uma brasilidade bem forte. O livro tem esse, entre aspas, jeitinho brasileiro. Não só no ambiente que eles estão, mas nas atitudes dos personagens. Dos exemplos que eu posso dar é a personagem da Nan, que é uma mulher negra com uma religião de matriz africana, e o Guaraci, que é um indígena. E para transmitir essa mistura de cultura que temos no país, e ele exala bastante essa vibe e eu gosto muito. E não só isso, mas como também é uma história sobre magia. Então, naturalmente, tem aquele mistério envolto em como é a magia nesse mundo, onde é um paralelo presente entre fé e magia. O ato de fazer magia é praticamente tratado como uma demonstração de fé
e a sua determinada religião. E quando não é aquela magia do mal, mas quando é uma coisa bela ali entre os personagens, tem esse tom de mistério, esse tom de... como eu posso dizer? Esse tom meio lúdico. E que é quase uma demonstração de fidelidade mesmo. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Essa beleza brasileira que a história ostenta, muito bom, muito bem feita. E se você notar, em quase todo capítulo ele reserva uma página para contar alguma historinha, quase um conto, que comunica esse universo do livro e que explica algo que a gente tem que saber da premissa, ou alguma história importante do passado dos personagens, ou algo do tipo. O autor sempre reserva um espaço no capítulo para contar. E é legal que muitas vezes muda a fonte do livro para sinalizar essa quebra de narrativa, para demonstrar esse ponto da história. Cara, que bem feito. Por isso que eu quero dizer que a escrita dessa história tinha que ser bem fluida. Tinha que ter uma dinâmica rápida e não cansativa, e mesmo que a história fosse 1000, acho que matava muito da graça. Então a Pipoca Nanquim deve ter caprichado bem essa ideia e fizeram uma edição ótima para ajudar a escrita do Emanuel Ferreira. Dá pra ver nos outros livros e quadrinhos que eles publicam, tem sempre um cuidado acima da média, então eles já estão acostumados a dar um tratamento certo para a história certa. E dá pra ver como eles capricharam no livro, muito bom. Além, claro, da beleza visual do livro, naturalmente é uma história que exala essa vibe própria. Naturalmente, em uma história que exala essa vibe, a própria capa tem que vender o livro, e temos até os cenários sendo locais turísticos de Belo Horizonte. Mas deixando um pouquinho de lado a escolha estética e criativa do autor, como eu disse, esse é um fator que mais me cativa e de como a história se transmite a brasilidade de tudo. Falando sobre a história em si, eu não acho nenhuma masterpiece. Não é nenhuma desconstrução do gênero, boa parte do livro é uma introdução para a história maior que o autor quer nos contar. Parece que esse primeiro livro é só uma apresentação para o que ele realmente quer dizer. Eu espero que seja pela Pipoca Nanquim também, e que não demore 5 anos para ele lançar uma continuação, por favor. Eu imagino que esse segundo livro vai desenvolver bem mais os personagens e mostrar bem mais o vilão. Mas por enquanto, nesse primeiro livro, me parece que ele tá introduzindo bastante conceito. Tem diversas historinhas, várias situações que os nossos maravilhosos personagens encaram e encaminha para algum ponto bem grandioso. E eu sinto que tá apresentando muito, introduzindo personagens, definindo mais ou menos o que cada um deles quer. E só agora, na reta final, nós temos o antagonista para Agnes, que eu não vou falar para não dar spoiler, então acho que a história tem um rumo muito interessante para nos mostrar. Foi uma excelente apresentação. Eu gostei bastante desse livro. E ela é toda centrada na Agnes, que é uma personagem que questiona o seu mundo. Ela questiona seus relacionamentos, tanto familiares e com os amigos, e o fato dela questionar as coisas faz ela ter uma relação bem excêntrica com Guaraci, que ela acredita ser um amigo imaginário. E ela é bem ativa durante a história. Não só com o Guaraci, mas em relação à relação dela com a sua família, principalmente seus avós, e ela é uma personagem que pode evoluir muito. Não só nas atitudes dela, mas como pessoa. Ela é uma personagem que tem um potencial para crescer bastante. Eu tô bem curioso para onde o Manuel quer levar ela. E das mãos dela nós temos um dos elementos mais importantes da história. Ela é meio que uma escolhida para impedir o vilão que tem um plano que mesmo no final do livro ainda é meio desconhecido. Isso me deixa bem empolgado para o que ele quer fazer. E nas atitudes da Agnes tem um certo peso moral, digamos assim, já que ela demora a entender o seu chamado para a aventura e também demora para entender como ela se encaixa naquele mundo excêntrico e mágico. Esse elemento da história tem que ser dado a uma personagem que vai usá-lo e vai fazer um bom uso desse chamado. Não só nesse universo, mas fazer bom uso para a história, que seja interessante de ver alguém nessa posição, e a Agnes, para mim, é a candidata perfeita.
Eu imagino que seja por isso que ela seja protagonista, como também a personagem mais interessante para ter esse recurso nas mãos. Eu gosto bastante da Agnes, de como ela encara as coisas, de como ela é uma personagem que quer se sentir livre. Ela até fala que no livro que o sonho dela é viajar pelo mundo e de como ela se encontra nessa investigação excêntrica. E tô bem curioso de como ela vai amadurecer no decorrer da história. Agora o Guaraci é um personagem legal, bem carismático, a gente tem o passado dele com o Padre Virgílio, ele tem umas boas motivações, ele é muito bom no papel de colaborar com a Agnes. Ele é um personagem um pouco mais responsável, até maduro, mas um pouco mais ingênuo, que contrasta com a Agnes e com o Padre Virgílio. Também temos a Nanã, que é aquela policial durona e que é bem determinada, e o tema dela de religião de matriz africana é bem interessante. Nós também temos os avós da Agnes, que agem como um guia e nos trazem reflexões interessantes sobre a vida deles, é bem interessante. Tem um momento que um avô dela fala sobre como os Tanhani chegaram no Brasil, é bem interessante, extremamente interessante. E por fim nós temos o Agente Fevereiro, que é bem engraçado, é um personagem que deixa as coisas bem leves quando o clima fica bem pesado. Ele é o famoso alívio cômico da história até o momento. Então nós temos todos esses personagens bem excêntricos que funcionam muito bem juntos nos seus respectivos papéis da história. Não sei ainda o que a história quer tratar, o que ela quer fazer ou o que ela está tentando comunicar. Acho que ainda tem. É meio cedo para opinar. Foi introduzindo bastante coisa, mas não desenvolvida exatamente. Apenas uma palhinha aqui e ali, mas por enquanto eu acho o tom dele muito bom. Excentricidades deste mundo, destas figuras, como tem que tratar. Trata a brasilidade daquele mundo como eu disse anteriormente, da forma que tem que tratar. E trata a comédia de uma forma leve, como tem que tratar. Que o livro não só é cativante com um tom dramático, mas como até no tom misterioso às vezes, mas como também tem um tom engraçadinho. A relação da Agnes com o Guaraci brilha bastante quando é comédia. Tem que ser uma coisa bem divertida e engraçada. É muito bem transposto também, tem bastante comédia de quebra de expectativa, eu gosto bastante. Então, em uma cena cotidiana de repente tem alguma referência a filme, acho bem engraçado, é bem divertido, genuinamente bem divertido. E ele é um livro bem fácil de se ler e ao mesmo tempo bem divertido. Contudo, não é como se Polícia Secreta fosse livro de defeitos. Infelizmente, ele tem um que me incomoda na maneira que é usada. A magia. A magia é usada de um modo meio avulso. No início a Nanã faz uma transmutação e depois faz magia com a temática africana, que é bem legal, mas não foi exatamente bem posto. Mas conforme o livro vai se encaminhando, eles só fazem magia existir. Não tem uma explicação de como ela é feita e funciona. Até tem um diálogo que ele fala que ela é a ação do pensamento, mas eu acho muito vago. Então se uma pessoa não se concentrar na magia, fica fraca? Mas também não demonstra nada assim, então fica meio avulso. E até agora não tivemos nenhuma contextualização de nada, só umas pinceladas. Mas uma explicação de como começa a funcionar, qual o limite dela, é algo que eu quero entender e isso ajudaria a criar cenas de ação como aquela da batalha final, que é boa, porém sinto que falta contextualização maior de como funciona cada poder. Toda magia é utilizada de uma maneira meio avulsa. Tem alguma energia, algum pacto com criaturas místicas de cada religião. Cada religião tem um atributo diferente. Esse tipo de coisa tem de ser melhor explicado para que as cenas de ação fiquem mais interessantes e tenham maior peso. E eu gosto da batalha final, mas a magia é jogada pra lá e pra cá sem nenhuma contextualização. Até agora essa é a minha única ressalva que tenho. Eu acho que eu resumiria assim, um livro bem divertido, ao mesmo tempo que transmite várias culturas do nosso Brasil, tem bastante referência histórica por todo o livro, um toque bem feito de mistério, com personagens bem excêntricos feito com uma escrita fluida que te deixa com vontade de ler mais. Eu fiquei bem interessado no autor depois disso e qualquer projeto dele eu vou estar bem interessado. Emanuel Ferreira ganhou um bom leitor.
Mas, gente, bom, essa é a minha opinião por alto e por hoje é só. Deixe sua opinião aqui nos comentários, embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Agora, deixe-me voltar a ler. E bom, se eu fosse dar uma nota pra Polícia Secreta para Crimes Mágicos, seria um 8. É isso, pessoal, e até a próxima.